Olá, amada Igreja do Senhor Jesus, graça e paz do Senhor a todos, compartilhando aqui então mais uma palavra para nos edificar, nos fortalecer e nos renovar na fé, na esperança do Senhor. Queridos, estava conversando com uma querida irmã nesses dias e o Senhor falou de um modo tão maravilhoso através do que eu ia falando, e eu sei que não era eu, né? Era o Espírito quem falava, e o quanto essa conversa me edificou, falando sobre os sofrimentos. Então eu quero ler aqui com vocês Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, quando Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, perguntaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Eu vou orar. Pai querido, Deus amado, que não sejam as minhas palavras nesse momento a falar sobre algo que o Senhor ministrou naquela conversa que tanto me edificou, e que o Senhor esteja nesse momento usando da minha boca, Pai, para ministrar novamente a cada irmão, a cada irmã, para que sejam aqui, Pai, fortalecidos, renovados na fé, na esperança, e sejam ativados de uma forma poderosa, com a alegria de Cristo, que é a nossa força, ativados no poder do Espírito Santo, para que saiam daqui cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, quando nós estamos passando por situações difíceis, como eu comentei com essa conversa que eu estava tendo, com essa filha querida que estava cuidando da sua mãe, numa situação muito séria de saúde, o Senhor nos aproximou, porque lá atrás eu também passei pela mesma situação, né, com a minha mãe. E o Senhor então falou sobre esse texto, quando nós estamos vivendo um momento, assim como os discípulos, que está tudo fora do nosso controle. Ali eles estavam vivendo um momento que estava fora do controle deles, do humano, né? Combater aquele momento de tempestade. Ali naquele momento era um breu, porque se a gente vai para alto mar é um breu à noite, né? E nós não enxergamos nada. Mas naquele momento Jesus se apresenta. E claro, como se usava manto, ele estava branco, né? E levaram um susto, achando que era um fantasma. E quantas vezes Jesus se apresenta no meio da escuridão do que a gente está vivendo? A gente está tão perdido, está tão abatido, muitas vezes até desesperado, e tentando remar e não tem mais forças. E Jesus aparece. E ao invés de você reconhecer, você até pensa: quem é esse? E ele se apresenta para ti e para mim e diz: coragem, sou eu, não tenha medo. Assim o Senhor está te dizendo hoje. Eu não sei qual é o teu sofrimento, eu não sei qual é o momento que fugiu do teu controle, mas o Senhor, Ele manda te dizer: coragem, meu filho e minha filha, não tenha medo, eu sou contigo. E naquele momento Pedro diz: mas se é tu, me manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Naquele momento, quando Jesus disse para ele: venha, Pedro, ele saiu do barco,
Pedro sabia que mar era aquele que ele estava, ele sabia as águas profundas que ele estava. Mas enquanto Pedro manteve o olhar dele em Cristo, ele experimentou o sobrenatural. Ele andou sobre as águas, e eu e você, muitas vezes nós andamos sobre as águas. Sabe em que momento que você já andou e eu ando sobre as águas? No momento que a minha fé e a tua fé faz a gente vivenciar algo que quando tu olha para trás tu pensa, como é que eu consegui? Porque eu e você, a gente estava mantendo os olhos no Cristo ressurreto, que é vivo, que habita em ti, habita em mim. E naquele momento, ele te fez andar sobre as águas de forma sobrenatural. Ele te deu o suporte, ele te deu a força, ele te deu a fé, ele te deu o renovo e ele te sustentou emocionalmente, de forma que se tu olha hoje para trás, tu pensa, como é que eu consegui? Era o Senhor te carregando no colo e te fazendo experimentar uma fé que te leva a viver o sobrenatural. Exatamente sobre isso. É no sofrimento, é nesse momento que o Senhor nos leva a experimentar o maior milagre, que é a presença dele nos sustentando de forma maravilhosa. E o que acontece? Mas quando Pedro reparou o vento, ele ficou com medo e ele começou a afundar. No que tu tem reparado? No que tu tens olhado? No que tu tem dado ouvido? De repente, tá chegando notícias ruins. De repente, é confronto de pessoas. De repente, é a dúvida tentando vir na tua mente, te colocando, mas será? Será que Jesus está mesmo aí nesse barco? Mas será que Jesus está te ouvindo mesmo? Eu preciso te dizer algo. Repreende hoje essa seta da dúvida, porque foi essa seta da dúvida que fez lá Eva cair e levou ela para um caminho de morte. Quando tu afundar, clama e grita, assim como Pedro, ele pediu socorro para Jesus. Ele gritou, você tem gritado pedindo socorro, ajuda para Jesus? E diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e tirou Pedro das águas. E no mais, ele disse, homem de pequena fé, porque tu duvidou? Não duvida, porque a dúvida te afasta, a gratidão te aproxima de Deus. E às vezes a gente para pensar, mas por que a fulana está sofrendo? Mas por que eu estou sofrendo? Amado Jesus, quando tu aceitou ele não prometeu uma vida livre de sofrimento, é só alegria. Como alguns estão oferecendo um evangelho assim, né? Banalizado, um evangelho fácil, um evangelho que vai de acordo com o gosto do freguês. Não é esse evangelho. O evangelho verdadeiro é aquele que Jesus disse, quem quiser seguir, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não ficou implorando para ninguém seguir ele, mas ele disse que todo que fosse até ele, né, ele receberia de braços abertos, porque ele nos amou primeiro. Ele morreu na cruz do Calvário. A carne dele foi rasgada, o sangue dele foi derramado, para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai, vida eterna, livre da escravidão com o pecado. E esse Jesus, ele nos deixa também que ele também sofreu. E por que Jesus, a quem nós seguimos e servimos, por que ele pode sofrer e eu não posso sofrer? Por que quando o sofrimento bate eu fico, mas por quê? E aí eu quero colocar dúvida. E aí eu acho que eu não mereço. E você acha que Jesus merecia sofrer? Que não teve um pecado, mas se entregou por mim e por ti? A gente olha isso lá no Getsemane. Jesus, ele também sofreu. E ele sofreu que chegou a sair pelos poros dele gotas de sangue no suor. Tamanha era a aflição daquele momento que ele ia enfrentar por mim e por ti naquela cruz.
E ele chama os amigos, né? E ele vai orar. Vai orar e pede para esses 3 discípulos orarem também. Mas algo que Jesus diz: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Meu Pai, ele disse, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, que não seja como feito como eu quero, mas sim como tu queres. E as 3 vezes que Jesus se afastou para orar, ele volta e vê os discípulos dormindo. E Jesus fala para mim e para ti: vigia e ora, para que tu não caia em tentação. Porque o teu espírito está pronto, mas a tua carne e a minha carne são fracas. Então, queridos e queridas, quando a gente permite a seta da dúvida, quando a gente está passando por um sofrimento, o sofrimento ele serve para nos levar a crescimento. O sofrimento ele serve para nos levar a maturidade espiritual. O sofrimento, quando ele vem, é para verdadeiramente gerar algo novo em nós, produzindo algo que a gente não iria vivenciar e nem experimentar se não fosse o sofrimento. E a gente vai para 2 Coríntios, no capítulo 1, que diz o seguinte, que também os sofrimentos não param em nós, mas os sofrimentos ele tem um propósito, de que assim como o Senhor nos ajuda e nos consola, nós com esse mesmo consolo pelo qual nós recebemos, nós também vamos ajudar outros que pelas mesmas tribulações vão precisar serem sustentados e fortalecidos. Então essa consolação, essa ajuda, esse suporte de Cristo em nós nas tribulações, ela não para em mim e você, mas também vai servir para ajudar outros que também estão passando pela mesma situação e que o teu testemunho de vida, de fé e de esperança nesse momento vai ajudar outros, assim como o Senhor me levantou para ajudar essa menina, essa jovem, né, que estava passando essa situação tão difícil de saúde com a mãe, assim como eu também já passei e pude estar dando esse suporte a ela. A palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios que bendito seja o Pai, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Então, glória a Deus, porque os sofrimentos eles têm um propósito maior que não para em nós e que vai fazer com que mais e mais vidas também sejam abençoados através da obra que o Senhor está construindo em cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde.